Não estou te ouvindo. Não Tá estou ouvindo? ouvindo. Contigo, Everton, pode começar. Ah, tá. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Não, só para certificar. Boa noite a todas. Boa noite, Michele. Obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo contribuir um pouco com o meu conhecimento, a minha prática. Bom, eu sou médico oftalmologista, já desde eu me formei em 1999, já tenho mais de 20 mil pacientes cadastrados aqui no consultório, fora os que eu atendi fora do consultório. Então, eu sempre fui um oftalmologista, digamos, tradicional. A escola de formação é uma escola clássica, e na faculdade de medicina, apesar do meu currículo ser um currículo diferente, foi o primeiro currículo modificado na faculdade da medicina e buscava mais uma integração. Já saí um pouco desse modelo de subespecialidades, mas mesmo assim a minha formação foi uma formação bem, bem clássica mesmo. E de um tempo para cá eu acabei me interessando por essa parte de medicina integrativa, até porque minha esposa teve alguns problemas de saúde, que eu me vi obrigado a procurar alternativas, já que a medicina tradicional chegou a um ponto que disse para ela que ela tinha que acostumar com a dor que ela tinha. E foi o fundo do poço para a gente, então foi aí que eu comecei a procurar uma saída. Então eu acabei fazendo uma pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro, e durante quase 2 anos eu fiquei aprendendo coisas que estão óbvias, mas a gente não consegue enxergar. E o que eu faço hoje em dia é uma medicina, uma oftalmologia um pouquinho diferente, porque eu gosto de pegar o, os olhos, né, como meu ponto de partida são os olhos, só que os olhos estão extremamente conectados com o restante do corpo. E eu me surpreendo cada vez que eu vou estudar como essa conexão, essa interligação, essa interdependência, ela é muito, mas muito grande. Então, e eu acabei chegando nessa parte do Brain Spotting durante a pós-graduação, através de um amigo que me falou sobre essa técnica dos olhos e tudo, e aí foi assim, uma pista, né, que eu fui seguindo e acabo que chego em tesouros e tesouros, né? Então, eu trouxe para vocês hoje um pouquinho sobre as mitocôndrias, que elas são, assim, espero que vocês fiquem apaixonadas pelas suas mitocôndrias ao final dessa aula e saibam da importância delas. Eu tentei fazer uma aula que não seja muito chata, né? Espero que vocês aguentem até o final, né? Vamos ver. Vou aqui compartilhar a tela. O compartilhamento não está ativado, Michele, está falando aqui. Enviei uma solicitação. Agora sim. Aqui eu acho que foi a hora que você caiu. Isso. Saiu da. Vou botar aqui na tela cheia. Bom, todo mundo vendo a tela? Bom, então vamos falar dessas coisinhas chamadas mitocôndrias, né? Que elas são.
as usinas que nós temos, a nossa produção de energia. São esses pequenos órgãos, digamos assim, não são órgãos, são organelas, são órgãos dentro das células. E elas são responsáveis por tudo no nosso corpo. Agora eu estou tentando passar, mas eu não consigo. Engraçado. Deixa eu ver aqui. Estou colocando o mouse e não passa. Não tá dando aí? Não foi. Eu te botei de confitrião agora. Desculpa que eu estou tentando passar. Tu botou na tela, compartilhou a guia ou a tela do computador? Compartilhei a tela do computador. Deve ser por isso. Então, peraí, vou então compartilhar a guia, então. Ou você é, baixa a Acho que agora tua. Ó, deve passou. ver. Aqui para mim, não. Mudou de tela? Você pode, acho que, fechar o. Vamos ver como que a gente faz isso. Acho que você consegue diminuir o teu, assim, as pessoas aí, as Diminuiu que se totalmente. vê, e aí aparecer só, baixar, assim, de minimizar o zoom e deixar só a sua tela. Só que daí você não vai ver as pessoas, mas, enfim, Ah, o que que vocês estão vendo aí? Mudou dá um alguma jeito. coisa? Tá descendo, tá subindo e descendo, sim. Isso. Então, o desse aqui é o jeito que eu consegui, não é o ideal, mas é o jeito que eu consegui para mudar, tá? Eu vou fazer assim então. Tá bom? Dá para ver Tá, o tamanho, tá bom? tá. Então tá. Então estava nessa tela, agora foi para essa daqui, né? Então, assim, a importância da mitocôndria, né? Qualquer forma de vida que ela não é capaz de gerar sua própria energia, está morta, né? E não existe vida sem energia. Hoje em dia, a gente vive com energia elétrica. Os países, se faltar energia elétrica como faltou em Portugal e Espanha, teve um colapso em simplesmente tudo. Então, o mundo hoje vive em torno da energia. Guerras são travadas principalmente por causa de energia. O pano de fundo é o controle. Quem controla a energia controla a vida de outras pessoas, inclusive. Então, a energia é fundamental, né? Nós produzimos 10.000 vezes mais energia por grama do que o Sol a cada segundo. Tá aí a fonte para vocês verem. Então, são dados impressionantes. Tem alguns dados aqui que eu vou trazer que a gente fica simplesmente de boca aberta, porque é extremamente grandioso. Como uma coisa tão pequena pode produzir tanta energia. A mitocôndria é uma organela dentro da célula que é a nossa casa de força, nossa casa de câmbio que faz a troca e a nossa moeda energética. É com ela que a gente paga as nossas contas de energia. Então, o que que é a moeda energética? A moeda de troca, o que a célula entende entre uma célula e outra, entre um evento biológico e outro. É o ATP, que é o trifosfato de adenosina. Ela é a molécula de energia do nosso corpo, a nossa moeda de troca. A mitocôndria, ela produz esse ATP e ele alimenta todas as nossas funções. Então, ela funciona como o nosso dinheiro. Se você não tem saldo, se você não tem ATP, você não tem energia e simplesmente nada funciona.
E se você tem pouca energia, ela funciona, você tem pouca saúde. Então, saúde e energia são meio que sinônimos. E a mitocôndria, ela controla a vida, porque nós estamos falando de energia, e ela também controla a morte. Mas não é porque falta energia que controla a morte, ela tem uma segunda função também. Ela regula o processo de apoptose. Para quem não sabe, a apoptose é a morte programada da célula. As células, quando estão assim, com, já com o seu tempo de validade vencido, ou já estão danificadas, ou estão doentes, elas são programadas para morrer. Existe todo um processo que é chamado apoptose, que fala para a célula que ela tem que cometer suicídio, sem explodir. Ela não morre por explosão, ela morre por implosão, silenciosamente, sem danificar o restante. Então, é uma sabedoria que o nosso corpo tem, e quem controla isso é a mitocôndria também. Então, ela regula o processo de vida e a morte. E esse processo de morte celular é tão importante porque se você tem um processo de morte celular correto, bem feito, não tem câncer. Porque as células que estão danificadas, que podem virar células cancerígenas, elas simplesmente morrem. E uma das maneiras de se matar o câncer é induzir a apoptose. Então, as mitocôndrias têm esse papel também nisso, né? E o que que elas são, né? Elas são essas organelas dentro das células. Eu vou mostrar aqui uma imagem, vocês verem mais ou menos a localização delas, mas basicamente elas são essas fábricas de energia. Sem elas, nós não conseguimos levantar da cama. E elas trabalham em conjunto. E, e elas que nos erguem todos os dias. São as nossas baterias. O celular precisa de bateria. E o nosso corpo também. Quando o celular está com pouca bateria, começa a falhar algumas funções, né? E aqui, para vocês entenderem o que que é uma mitocôndria, aqui nessa parte é um desenho esquemático de uma célula, certo? Aí você tem um núcleo, citoplasma, as organelas no citoplasma, e uma delas é a mitocôndria, bem pequenininha. Aqui ela é uma representação maior, e há cerca de 2.000 mitocôndrias, mais ou menos, por célula, né? E quando a gente fala de energia, a gente fala de vida, a gente fala de oxigênio, né? E as mitocôndrias de oxigênio vivem juntas, porque sem o oxigênio você não tem a produção de energia. Sem a mitocôndria, que é a casa de energia, você não tem produção. E sem o oxigênio, que é o combustível, digamos assim, você não tem processo de produção de energia. Todo o processo é dependente dele. A comida e do oxigênio, claro, né? Os ingredientes que vão produzir essa energia. E nós precisamos respirar e comer. Mas não sei se vocês pararam para pensar por que que nós temos que fazer isso. O suprimento de oxigênio, eles mantêm a nossa energia vital. Mas de onde que vem essa força toda? Nós temos dois tipos de respiração. Tem a respiração pulmonar, né, que todo mundo entende, que o ar entra pelos pulmões, supre o sangue com o oxigênio, ele é transportado para o nosso corpo todo e chega até a célula. Aí na célula ele vai passar pela mitocôndria. E lá na mitocôndria ele é usado para transformar a glicose, os ácidos graxos, até os aminoácidos, né, os microelementos, em energia. Esse processo se chama respiração celular. É ali que vai acontecer as coisas. Tudo acontece ali na mitocôndria, certo?
E as enzimas do ciclo de Krebs, existe um ciclo, toda uma complexidade. Tem um ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons, e o resultado disso é a produção de energia. E tem, durante a produção de energia, acontece a produção de radicais livres, que são como se fossem faíscas, né, que vão saindo desse processo. E também acontece durante esse processo aí de respiração celular, e no final produz energia também. Aqui estou repetindo. Então, basicamente, estava escrito ali antes, esse processo de respiração celular tem umas etapas, um, dois, três, quatro. Aí na etapa um, por exemplo, acontece a produção de radicais livres. Aí na outra etapa, a anexação do oxigênio. E no final, você tem a produção de ATP, que é a produção de energia, certo? Eu simplifiquei ali, mas o processo é bem complexo, né? E as mitocôndrias, eles são os únicos lugares da célula onde esse oxigênio ele é combinado com o alimento para gerar energia. Por isso que nós precisamos respirar para levar o oxigênio e precisamos comer. Porque lá no final, lá na mitocôndria, esses dois vão se juntar e vão produzir energia, entendeu? Então, a função primordial da mitocôndria é a produção de energia. Elas convertem os nutrientes em energia, né, que podem ser utilizados pela célula. E é como se você comesse um pedaço de pão e ele vai transformar em eletricidade. E essa energia que a gente fala, vai produzir energia, ATP, mas o que que é isso? O que que é energia? Essa energia é o calor. Toda fábrica vai produzir algo que vai gerar calor. E esse calor é essa energia, certo? Então, o corpo, ele trabalha com eletricidade, com calor. Essa é a energia que o nosso corpo tem, certo? Por isso que nós temos uma certa temperatura. Somos animais de sangue quente. Então, nós temos que produzir muito calor o tempo inteiro, como se fosse uma fogueira, uma lareira que tem que estar sempre mantendo aquela mesma temperatura. Então, você imagine todo o trabalho que o corpo tem para a gente manter esses processos biológicos todos funcionando, certo? Sem ela, você não tem músculo, você não tem cérebro, você não tem coração, você não tem pele de qualidade, né? Se elas pararem, a gente para também, certo? E para vocês terem uma ideia dessa massa mitocondrial, 40% do citoplasma da célula, de parte da célula, é mitocôndria. E 10% do nosso corpo é mitocôndria. E quando eu falei de radicais livres, durante aquele processo, ali na cadeia respiratória, naquele processo final, quase final, que um elétron fica pulando de uma etapa, da etapa um para a etapa 2 para a etapa 3, ele fica pulando ali, certo? Então, para gerar energia. É como se fosse você está queimando uma lenha, de vez em quando você ouve um barulhinho, um crack, e aí salta uma faísca daqui, uma fagulhinha dali, outra de lá. Então, essas fagulhas, essas faíscas que vão saindo, a gente pode chamar isso de radical livre, certo? Eles fogem um pouquinho e eles vão danificar o restante do tecido, do corpo, com o tempo. Eles vão se acumulando e vão gerando reações, porque eles se ligam com outras coisas e vão provocando uma degradação, certo? E em relação à parte de reprodução, para vocês terem uma ideia, um óvulo ele tem cerca de 100 mil mitocôndrias. E o espermatozoide tem poucas centenas. O, o óvulo, ele está lá e fica inerte até ele ser utilizado. Então, basicamente, tem muita mitocôndria, digamos, para proteger.
a, aquela célula tão importante, porque ela vai ter que ficar ali parada durante muito, muito tempo. Então tem muita mitocôndria. Já o espermatozoide, a ação dele é rápida. Então ele não precisa de ter tantas. Ele vai fazer a função dele rápido, ou ele é bem-sucedido, ou não. O corpo ele tem a sabedoria de manter o óvulo extremamente protegido. Interessante, né? E as células da pele e as hemácias, elas têm muito pouco ou quase nada, né? Basicamente, os glóbulos vermelhos eles não têm um núcleo, então não tem, e não tem essas organelas. As hemácias perdem, né? Então elas transportam mais o oxigênio. E na pele, né, as camadas mais externas da pele, elas têm pouquíssimas mitocôndrias ou nada, praticamente, né? E porque elas têm a energia por outro tipo de fermentação, não precisa tanto da energia do, da mitocôndria do ATP, né? Então, células que têm muita necessidade energética, são muito Amor, você requisitadas, elas pode botar um precisam, pouquinho de melão para mim? elas ficam muito requisitadas. As células extremamente requisitadas, que têm uma importância, uma necessidade energética muito grande, elas têm que ter muita mitocôndria. Já as células que têm menos metabolismo mais lento, elas precisam de pouca mitocôndria. Interessante é que as mitocôndrias elas não ficam paradas, elas se movimentam para onde são requisitadas. E cada célula contém centenas a dezenas de milhares de mitocôndrias. Então, o número depende dessas necessidades que eu falei. E mais ou menos, ó, de 500 a 2.000 mitocôndrias por célula em média. Claro que tem células que têm mais, outras têm menos, mas em média essa conta aqui. Então, se você colocar fazer essa conta multiplicando uma média de 1.000 mitocôndrias, então, por cada célula, vezes 38 trilhões de células, a 40 até, a gente fala em 40 trilhões de células, nós temos esse número com tanto zero que eu, sinceramente, eu não sei dizer se é bilhão, trilhão, quatrilhão, não sei. Tem que olhar direito, eu não me atrevo a, 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 a tentar acertar esse número. Mas para vocês terem uma noção da importância da mitocôndria. E é importante que depois da atividade física, principalmente aeróbica, há uma proliferação. Então, o exercício físico, a gente fala, tá, o exercício físico melhora a saúde cardiovascular, melhora a saúde mental, diminui a depressão. Por quê? Porque melhora a mitocôndria. Isso é fato. E da onde que vem essa mitocôndria, né? Qual a origem dela? Ela tem um DNA próprio. O nosso DNA, ele é o DNA que a gente recebe combinação do pai e da mãe. Mas o DNA da mitocôndria, ele, ele é diferente. Então aqui é o DNA nuclear, que dá as nossas características físicas. Uma parte do pai, outra parte da mãe, certo? Mas da mitocôndria é diferente. A mitocôndria, ela tem o seu próprio DNA. É como se fosse uma célula dentro das nossas células. E esse DNA vem todo da mãe, 100% materno. E uma curiosidade, existe um diabetes, pouco a gente fala, que é o diabetes mitocondrial. Acontece na meia-idade, é um defeito desse DNA mitocondrial materno que provoca baixa secreção de insulina. O sistema imune não destrói as células beta que produzem insulina, como na diabetes tipo 1, é diferente, as células estão intactas, mas ela danifica a mitocôndria. Então diminui a produção de insulina, mas sem destruir a célula, que acontece no diabetes tipo 1. E por esse fato de ser muito parecido, ela é subdiagnosticada. E vem da mãe.
Então, aqui, a forma do DNA. Desse lado, forma helicoidal, é o DNA nuclear. Aquela fórmula do DNA, né? Aquela forma do DNA, todo mundo conhece. Já o DNA da mitocôndria, ele tem esse desenho circular. Então vamos lá. Então, qual a importância disso tudo aí, doutor, que você está falando? Muita informação detalhada, médica e tudo, mas e na prática, onde que eu vejo isso? Bom, as mitocôndrias, elas se refletem na nossa pele, porque durante o processo de envelhecimento, você tem uma diminuição dessa atividade mitocondrial nos fibroblastos da pele e provoca, acelera o envelhecimento, certo? Então, você cuidar da sua mitocôndria vai te levar a um envelhecimento mais saudável. A pele é só o que está mostrando o externo, né? Mas isso tudo está dentro também da gente, certo? Então, é fundamental que a gente entenda isso, né? Que os radicais livres, lembra que eu falei da questão da fagulha, né? Durante o processo de queima, de produção dessa energia, você tem uns certos resíduos que são gerados, né? E esses resíduos, eles danificam até a própria mitocôndria. Então, quando você tem muito radical livre, você danifica a sua própria fábrica de energia, como se a fábrica tivesse desregulada e ela vai se queimando, né? Ela produz muita energia, mas acaba queimando alguns componentes dela, certo? E as nossas mitocôndrias são o nosso relógio biológico. Você está com elas em dia, você está mais novo. E esse estresse oxidativo, ele hoje em dia já se sabe que praticamente ele está envolvido com todas essas doenças degenerativas e crônicas, né? Porque o estresse oxidativo, ele pega uma célula normal, sob a ação de radicais livres, ela vai oxidando, ela vai danificando, ela vai enferrujando e vai funcionando mal. Esse senhor simpático aqui, ele ganhou, foi indicado para o Prêmio Nobel de Medicina pela teoria de radicais livres e envelhecimento. Envelhecimento. Então isso não é algo novo. E os órgãos? Eu falei da pele, mitocôndria, né? E o nosso coração, o nosso cérebro, né? O coração e cérebro, eles consomem quase um terço dessa energia que nós produzimos. O cérebro, ele tem 2% do peso corporal e consome cerca de 20% do total de energia do corpo. Como a maioria daqui trabalha com saúde mental, psicologia, então a gente tem que entender da biologia o que está por trás, certo? O cérebro ele é particularmente vulnerável aos radicais, né? Vai favorecer doenças como Parkinson, Alzheimer e doenças neurodegenerativas. E sobre as mitocôndrias, que elas estão sempre em movimento, elas emitem pulsos de energia que fazem essa comunicação, podem regular essa comunicação neuronal. E é importante a conexão entre biologia e psicologia, né? A gente entender como isso se conecta. E já existe bastante literatura científica que mostra isso, né? Em relação à parte neuronal, regulação do humor, microbiota intestinal, doenças neuronais, e depressão, e N coisas relacionadas à mitocôndria e saúde mental, né? Tem mitocôndrias e cognição, mitocôndrias e biosensores, ansiedade relacionada com mitocôndrias, então tem muita coisa, né? E o que que a célula ela pode nos ensinar sobre a saúde mental?
As mitocôndrias, elas são mais do que usinas de energia. Vamos ver como é que isso meio que se conecta, né? As mitocôndrias, elas estão, como eu falei, estão presentes em quase todas as células do corpo, né? Especialmente no cérebro. E a densidade mitocondrial no cérebro, ela é altíssima e é adaptativa. Ela vai de acordo com a necessidade. O que que a gente está trabalhando no cérebro? Você aumenta ou diminui as mitocôndrias, a atividade delas. E as mitocôndrias e esses sensores, né? Elas, além de produzir energia, né, as mitocôndrias, elas são sensíveis ao estresse. Elas respondem aos traumas, sobrecargas emocionais e até pensamentos, assim, que são recorrentes. Se elas estão sobrecarregadas, elas vão gerar radicais livres, vão aumentar a inflamação e, e elas podem até sinalizar para uma célula morrer, que é a apoptose, a morte programada, né? Isso afeta diretamente as regiões do cérebro, envolvidas em emoção, memória. E em relação a neurotransmissores, né, elas participam da síntese de neurotransmissores, dopamina, serotonina, GABA. Então, eles são necessários, né, para o humor, motivação, controle emocional. Então, a mitocôndria que não funciona bem pode afetar todo o nosso equilíbrio neuroquímico e pode aumentar vulnerabilidade de transtornos, depressão, ansiedade, certo? E esse estresse crônico e a neuroinflamação, né? O estresse, ele pode desregular mitocôndria, pode promover a neuroinflamação. É, isso é importante, é uma base biológica importante para depressão, para distúrbio, transtorno bipolar e quadros quadros sérios de burnout, seja o que for. O cérebro ele inflama e isso vai afetar o comportamento, o humor e até a cognição. Então, como eu falei, as evidências, né, que tem científicas a respeito disso, né, vários estudos recentes, eu botei estudos recentes naquele slide maior, mostra essa relação, né? Um deles fala que a suplementação de creatina melhora a energia celular, reduz sintomas de depressão. Aí outros estudos falam de dieta cetogênica, que tem um benefício, efeito positivo em transtorno obsessivo, compulsivo. E também que a prática de mindfulness melhora essa função também mitocondrial. E existem, assim, separação da infância, né, experiências de separação da infância afetam essa estrutura mitocondrial, traumas, né, e que faz essa regulação emocional, né? Então, a mitocôndria está relacionada à regulação emocional. E, assim, algumas curiosidades, né, são surpreendentes às vezes, né, relações sociais positivas. Como você tem um círculo de apoio, aumenta a densidade mitocondrial. Então, o suporte, o apoio, a proteção, a segurança vai aumentar a densidade de mitocôndria. E está associada a essa resiliência emocional, ela está associada à eficiência da energia das células, eficiência energética. E em relação a sono de má qualidade, todo mundo sabe, né? Afeta diretamente o funcionamento cerebral. Mas já é comprovado que afeta o funcionamento da mitocôndria. Então vocês percebem tudo que afeta, o que tem em comum entre, praticamente entre tudo é a função mitocondrial. Então, na psicologia, eu não sou psicólogo, mas isso sugere que a atuação clínica pode ter impacto não só psicológico, mas também a nível celular, biológico. Então, eu como médico e meus colegas médicos,
a gente trabalha querendo uma solução, né? Uma solução, às vezes, através de um medicamento, de uma cirurgia, seja um procedimento, mas a gente quer solucionar ali a dor imediata do paciente. E, e às vezes a gente não quer saber, não eu exatamente agora, né? Mas a maioria dos médicos não quer saber dessa parte psicológica, né? Não entende como há essa conexão. Mas acho que tanto o médico deve entender dessa parte, esse impacto psicológico, quanto as pessoas que trabalham com a parte da psicologia têm que entender o impacto no corpo, o impacto físico, no corpo, na célula, né? E as práticas de promover qualidade de vida, estimular conexões sociais saudáveis, trabalhar essas estratégias, né? Pode melhorar a saúde mitocondrial nos nossos pacientes, né? E eu acho que isso é a psicologia integrada com a biologia. E em relação aos olhos, né? Tinha que puxar a brasa para mim, sardinha um pouco, mas a, os olhos são muito requisitados hoje em dia, né? E a maior parte dos sensores do nosso corpo estão localizados no olho. 30% do nosso córtex cerebral, ele é o córtex occipital, a região do córtex occipital corresponde a mais ou menos 30% do nosso córtex cerebral e é dedicado à visão. A maior, um, a maior parte, o maior gasto energético por milímetro quadrado está na retina, na transformação do estímulo luminoso em estímulo elétrico que vai viajar pelo nervo óptico até o córtex cerebral. Então, essa conversão de estímulo luminoso para estímulo elétrico gasta muita, mas muita energia, entendeu? Então, precisa de muita mitocôndria para fazer isso. Então, as doenças crônicas, glaucoma, está relacionado com mitocôndria. Doença macular relacionada à idade, degeneração macular relacionada à idade, está relacionado à mitocôndria, certo? E vocês vão ver na próxima aula com a Cris, ela vai explicar do brain spotting, que tem tudo a ver com os olhos, né? Os olhos fazem parte intrínseca do processo, né? Da técnica. Então, vocês veem a importância. Aí eu fico encantado, porque eu sou oftalmologista, e vejo que os olhos, eles não, eles olham para fora e, de certa forma, olham para dentro também. Então, eles conectam o mundo exterior com o nosso mundo interior, certo? Mas eu vou deixar a parte de brain spotting para a Cris explicar, mas usem bastante os olhos quando forem aprender o brain spotting, porque eu uso esses conceitos dos olhos e faço questão de usar bastante e tem funcionado muito, né? Então, se elas são tão boas assim, as nossas mitocôndrias, por que estressamos as pobres coitadas, né? Nós fazemos isso através do estresse oxidativo, né? De uma dieta ruim, ficamos muito parados, não fazendo atividade física, vivemos em cidades poluídas, ou nos contaminamos, seja com água, seja até com os corantes das comidas e tudo. Então, nós vivemos completamente um mundo que é hostil às nossas próprias mitocôndrias. Conforme eu falei, parece que tudo está envolvido, todas as doenças estão, a base delas talvez seja a disfunção mitocondrial. Então, as doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, TDAH, hiperatividade, fadiga, fibromialgia, diabetes, câncer, doenças oculares, tudo isso tem relação com mitocôndria. Então, alguns medicamentos que induzem
certamente há um dano mitocondrial. Vou ter aqui uns mais comuns, analgésicos, como aspirina, Tilenol, Cataflam, quem nunca, né? E anestésicos, lidocaína, Propofol, né? Amiodarona, que é uma medicação muito comum, muito usada ainda, alguns antibióticos, e os medicamentos para ansiedade, depressão. Então, a gente está exposto a isso aqui. Aí tem outros medicamentos que induzem também, né? Alguns quimioterápicos. As estatinas, que são usadas para controle de colesterol. Há toda uma polêmica em relação a isso, né? Alguns médicos gostam, prescrevem, outros demonizam. Tudo tem que ser usado da melhor forma. Mas, basicamente, a gente não pode negar que as estatinas, que são os remédios de colesterol, causam dano mitocondrial. Tanto que se usa, geralmente se deve usar a coenzima Q10 em pacientes que estão usando estatinas, porque é uma forma de contrabalançar esse dano mitocondrial, essa diminuição de energia, né? Há medicamentos que usados para controle para Alzheimer, metformina para diabetes e outros medicamentos psiquiátricos, né, usados na psiquiatria. E aí vamos falar um pouquinho do que vai melhorar, né? O exercício físico, a importância de exercício físico. O exercício físico, ele melhora o desempenho das mitocôndrias. E o exercício, ele aumenta, quando você treina, ele aumenta o número de mitocôndrias, né? Eu estava falando do cérebro e tudo, mas o coração, ele tem um quarto do volume do coração, o peso dele é mitocôndria. É o órgão que tem maior concentração de mitocôndria. Um quarto do peso do coração. E também o coração, ele pulsa 24 horas por dia, cerca de 100 mil vezes em 24 horas. Ele bombeia 7.600 litros de sangue num trajeto de 95, 96 mil quilômetros. E ele não pode parar. Então ele é cheio de mitocôndrias. E o músculo, nosso músculo também é uma reserva grande de mitocôndrias. Por isso que a gente tem que treinar e treinar forte para você aumentar músculo, porque você aumenta o número de mitocôndrias. Então, numa célula muscular que você pode ter lá 5.000 mitocôndrias, você pode chegar a cerca de 10.000. É um número grande no coração. Então, né? Você pode chegar a 10.000 células. Células não, mitocôndrias na célula, por célula. Porque o exercício físico faz aumentar a eficiência da mitocôndria e faz aumentar o número delas. E a alimentação. A alimentação, basicamente, uma alimentação saudável. Uma alimentação sem agrotóxico, que não é muito fácil da gente conseguir, né? Para quem consegue ter uma alimentação saudável, assim, opta por não comer industrializados, a gente até consome os vegetais, mas consumir os vegetais e ainda consumir sem agrotóxico já não é tão garantido, né? É meio difícil a gente conseguir 100% de vegetais sem agrotóxico, mas para quem conseguir, muito bem, meus parabéns, né? E, e existem alguns suplementos que vão ajudar, né, na suplementação, na função mitocondrial, né? Eu não sou nutricionista, mas basicamente existem uma série de suplementos que podem fazer. Citando aqui alguns, né, derribose, o magnésio e vitaminas do complexo B. E, e uma coisa importante assim que dá para a gente fazer uma coisa que melhora a função mitocondrial é a restrição calórica. Então, comer muito vai gerar um estresse oxidativo, aquelas fagulhas, aqueles resíduos que são
que aparecem na queima. Então, uma restrição calórica, comer na quantidade correta, comer pouco, na verdade, isso é benéfico para a nossa saúde, certo? Essa dieta cetogênica, ou seja, com restrição calórica, ela funciona muito bem, certo? O ideal é fazer um máximo de coisas ao mesmo tempo, porque uma coisinha que você fizer não vai ser suficiente. Então você vai fazer uma coisa, se decepciona, faz outra, se decepciona. Então o ideal é fazer tudo junto, que é o efeito comitiva, certo? É como se fosse empurrar um automóvel que está enguiçado. Se você sozinho for empurrar, não vai funcionar. Se chamar outra pessoa sozinho, ele vai empurrar sozinho, não vai funcionar. Mas se todo mundo junto, 3 ou 4 pessoas, empurrarem, vai ver a coisa funcionar. Então, o ideal é fazer o máximo de coisas benéficas ao mesmo tempo, certo? O jejum intermitente, que é tão popular hoje em dia, ele aumenta essa função mitocondrial. A exposição ao frio, que também está bastante popular hoje, com aquelas banheiras de gelo, ele melhora a função mitocondrial também, certo? E o exercício físico também, que eu já falei, fortalece as mitocôndrias, aumenta o número delas e aumenta a eficiência, certo? Então, assim, ficar um pouquinho com fome ou com frio de vez em quando te deixa mais energético, né? Eu não gosto de banho frio, mas eu confesso que ele melhora a função mitocondrial. Então, já caminhando para o final, cuidar da mente, ela pode significar cuidar das mitocôndrias. E cuidar das mitocôndrias vai fortalecer a mente, certo? E a psicologia e a biologia, elas estão bem próximas. E se a gente tiver que resumir tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, o que que é mitocôndria? Elas são a nossa força, certo? Com a força que as mitocôndrias nos dão, é que a gente levanta da cama, que a gente faz as coisas. Então, mitocôndria é força, mitocôndria é energia, certo? Então, para quem gosta, que já viu o filme, que essa força, que essa energia, ela esteja com você. Queria agradecer a presença de todas. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, Michele, qualquer uma que esteja querendo falar, está aberto, tá? Obrigado. Obrigado, Everton. É, eu acho que a primeira coisa é a gente saber a impressão disso tudo, né? Assim, se as meninas quiserem falar um pouco, assim, o que que chamou a atenção, assim, porque a gente que é da área da saúde, assim, né? E a gente estava falando no início, né, do quanto que é mais fácil você dar um psicotrópico e às vezes essas coisas acabam danificando mais as coisas do que ajudando, assim, né? Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção na sua aula, assim, né? Também, além de, enfim, né, desse pano de fundo que foi o poder, né, das mitocôndrias. Mas eu acho que quero ouvir das meninas também, assim, se tem dúvidas, se o que que vocês acharam aí, se alguma coisa, né, novidade para vocês. Fiquem à vontade, não se acanhem. Isso eu gostei bastante. A ideia era a ideia da energia mesmo, né? Falar da mitocôndria, pensar na energia, mas você ampliou. Eu acho que é energia, mas você trouxe os suplementos, você trouxe, ampliou para mim, assim. Eu gostei muito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da mitocôndria com relação à microbiota intestinal, tá? Se você puder falar mais um pouquinho, que eu achei muito interessante, a questão do atendimento das pessoas.
a questão do grupo, a importância do grupo, como isso vai influenciar nas mitocôndrias. Eu gostei muito também, nesse apoio, né? Então tudo está. Onde você pensa, tem mitocôndria envolvida, Uhum, né? Então, hoje em dia, se fala muito em intestino como o segundo cérebro, pelo número de neurônios que tem no intestino. Então, a concentração de mitocôndria no intestino, nem falei, mas também é extremamente grande, assim como no cérebro. E no intestino também são muito requisitadas, porque ali no intestino nós temos a barreira entre o mundo exterior e o mundo interior, aquilo que vai entrar no nosso corpo e aquilo que não vai. Há uma seleção. Então, há um processo bastante grande das mitocôndrias. Então, quando você trata de forma correta, beneficiando as suas mitocôndrias, fazendo um processo de limpeza do intestino e de fechamento de barreira através da dieta, evitando de comer glúten, lactose e outros alimentos que vão danificar essa barreira. Você uhum, então, quando faz uma alimentação mais saudável, você vai fechando essa barreira, certo? As uhum, mitocôndrias estão ali para fazer tudo isso funcionar, para eliminar células que estão com defeitos, para fazer apoptose. Então, quando você faz tudo isso, você tem uma melhora da saúde, certo? uhum, E a questão de grupo, né, interação social, você vai também aumentar o número de mitocôndrias, você vai favorecer as mitocôndrias. Assim como o sono reparador. O sono reparador dá descanso. Então, quando você tem situações de segurança, você vai aumentar a sua imunidade, todo mundo sabe. Situação de estresse, baixa imunidade. Situação de tranquilidade, proteção, segurança, vai aumentar. E isso tudo, biologicamente, se reflete. uhum, Quando você procura estudos científicos relacionando, então você vê que há um aumento de mitocôndrias ou a diminuição dela dependendo do fator agressor, o fator protetor. Então, microbiota intestinal e cérebro estão extremamente conectados, né? Intestino e cérebro, né? uhum. E como eu falei um pouquinho de mitocôndria em relação a tecido cerebral, vale também para tecido intestinal, né? Para neurônio intestinal. E eu queria que você falasse só mais um pouquinho, depois abrir para as colegas também, sobre a questão do glaucoma, que aí veio essa curiosidade para mim. Isso. O glaucoma é uma doença também neurodegenerativa, uma doença neurológica, porque afeta o nervo óptico, as células ganglionares que vão formar o nervo óptico que vai levar a informação visual para o cérebro decodificar. Então, quando você tem a morte constante dessas células numa velocidade mais aumentada, a gente dá o nome de glaucoma. E é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, a importância dela. E a função mitocondrial é muito importante. Eu falei que o cérebro o cérebro não, os olhos, o olho é uma das áreas mais requisitadas de mitocôndria que tem, porque a função da mitocôndria é muito grande na função visual, porque tem que transformar estímulo luminoso em estímulo elétrico. Então, quando você tem um mau funcionamento, você tem a vitalidade dessas células, elas diminuem, elas caem. Então, quando você tem uma deficiência mitocondrial, vai afetar essa função, você vai ter mais morte celular das células ganglionares e você vai ter mais glaucoma. Então, assim como na degeneração macular relacionada à idade, você tem também uma deficiência do funcionamento das mitocôndrias. Isso vem pela E, alimentação, estresse, tudo. Então, ah, tá. a doença, o glaucoma, não tem uma causa definida assim somente. Ah, é isso e use colírio e está tudo certo. A gente vê que um paciente que está mais doente, o glaucoma dele é mais difícil de controlar. Você percebe que ele está mais fraco, energeticamente mais fraco. Então, Uhum. ele tem mais dificuldade para controlar a doença. A doença evolui.
certo? Então, o tratamento do glaucoma não pode ser somente, na minha opinião, somente usar o colírio, assim como outras doenças. Ah, usa esse remedinho e tá bom. Não. Use o medicamento quando é necessário e fortaleça o seu corpo. Como a gente está falando de mitocôndrias hoje, tudo que eu traduzir, tudo que eu falar de fortalecer o seu corpo, tem que traduzir para fortaleça as suas mitocôndrias. Dê energia, porque no fundo, são elas que você vai alimentar, certo? Então, existe isso. Aí hoje em dia já se vai chegando nisso que eu estou falando, que é a função da mitocôndria em tudo, inclusive nas células dos olhos, células do intestino, células do cérebro, do coração, em tudo. Quando você fala em oxigenação, é o oxigênio da respiração também, é isso? Eu fiquei Isso, pensando que o oxigênio, o oxigênio que entra também através da respiração, é isso? e- Que o esse que é oxigênio, o que oxigena as células, é isso? exatamente esse. O Ah, oxigênio que a gente inspira, ele não vai ser usado ali no pulmão, não vai ser usado ali no sangue, não vai ser usado em lugar nenhum desses. Ele vai entrar na célula e na célula ele vai lá na mitocôndria. E ele só vai atuar no final do processo da mitocôndria, na última coisinha lá. Aí precisa do oxigênio, porque aí ele vai uhum, juntar no final. Então, o uhum. oxigênio que a gente consome do ar, ele vai ser usado no processo lá. Só que ele vai ser usado só no final, mas se ele não for usado no final, nada funciona. Não tem porquê. Ele é o objetivo final. Ele vai juntar ali, no final do processo, junto com os nutrientes, certo? Entendi. Então, é o É mesmo porque eu fiquei oxigênio que ele está pensando, falando. porque a respiração é uma das técnicas mais eficazes para a gente entrar em coerência cardíaca, né? Ou a gente Sim. fazer diminuir o estresse, a gente, né, se acalmar, enfim, né? E tem todo uma mecânica atrás, né? Uma biomecânica, não sei como é que, né? Que acontece no nosso corpo que vai fazendo com que a gente consiga fazer essas trocas gasosas aí, né? Oxigênio, gás carbônico, enfim, né? E quando a gente não faz essas trocas, a gente não tem coerência cardíaca e muito coerente, e muito menos, talvez até coerência celular, assim, né? Se a gente puder usar esse termo, assim, né? E as mitocôndrias ficam lá, coitadinhas, né? Caindo sem energia, enfim, né? Sem combustível, né? Para poder. Eu fiquei fazendo essa analogia enquanto você estava falando, assim, né? E existem. Eu vi que a Cris colocou aqui lá, logo no início, a Cristiane falou sobre a fibromialgia, né? A fibromialgia, ela tem uma relação bem próxima, assim, né? Assim como, enfim, todas as doenças que têm, né, questão de saúde mental. Mas a fibromialgia em especial, né, porque tem toda essa questão também, né, da fadiga e da própria dor, enfim, né, que tem muita relação, né, com esse déficit também, né, mitocondrial, enfim, e os sintomas acabam se agravando por isso. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, a Simone também falou depois sobre as anemias, né, que as pessoas acabam sejam com relação à medicina, acho absurdo que anemiazinhas sejam consideradas normais. As referências de laboratório são baseadas em uma população com deficiência. Então, se você pudesse falar um pouquinho dessas duas coisas que os meninos colocaram, né, da fibromialgia e de quanto talvez sejam subdiagnosticados ou subvalorizados, assim, né, essas alterações aí laboratoriais. Sim, essas anemias aí, que são anemiazinhas, as hemácias, elas transportam esse oxigênio que a gente acabou de falar na direção das células, na direção das mitocôndrias. Então, quando você tem anemia, você tem um transporte de oxigênio reduzido. Você tem uma hipóxia celular. Então, você vai ter uma mitocôndria sacrificada, ela vai diminuir o número, vai diminuir sua saúde, certo? E até para você combater a dor, você tem que ter todo o seu sistema imunológico
funcionando perfeitamente. Você tem as citocinas inflamatórias, que vão fazer esses mediadores inflamatórios, e células. Então, você precisa de energia nesse processo. Então, quando tem fibromialgia, alguma coisa está bloqueada nisso tudo. Está dando um curto-circuito nesse sistema. Claro, fibromialgia é um mundo aí de coisas que a gente pode falar, mas basicamente trazendo para a parte da relação com a mitocôndria que vai produzir energia, que vai fazer todo o funcionamento desse sistema de mediadores inflamatórios, certo? Se eles não estão, que eles têm, você tem que tirar resíduos das células, coisas que não tem que ficar ali, que vão sair, vão pelo sistema linfático. Só que se não fizer corretamente, vai acumular. E tem uma coisa que o corpo sabe fazer quando não está satisfeito com alguma coisa tem que ser mexida, tem que ser olhada, a gente tem que prestar atenção, é a dor. A dor faz a gente prestar atenção em algumas coisas, certo? Ou a gente presta atenção aqui no órgão, ou a gente presta atenção internamente, mas a gente vai ter que jogar um olhar sobre aquilo, certo? Então não tá funcionando bem, certo? A questão também de desidratação e tudo, a desidratação causa o aumento de dor, diminui ali o espaço entre a articulação e já sabe que vai causar dor. Então, às vezes não é só a fibromialgia, às vezes é a desidratação. Então, o corpo tem que estar funcionando perfeitamente para que a gente consiga fazer um diagnóstico, às vezes, mais profundo, porque muitos casos aí de fibromialgia, não são fibromialgia. É muito fácil diagnosticar fibromialgia. Ah, fibromialgia. Mas não é bem isso. Eu, particularmente, não fico satisfeito com alguém falando de fibromialgia. Aí eu falo, tá, mas e aí? Ah, às vezes é um problema que se resolve com o brain spotting. Muitas vezes aqui eu trato paciente que tem dores, eu já tratei paciente que tinha uma dificuldade de encostar aqui no rosto, porque ela deflagrava uma emoção fortíssima nela. Eu tinha sofrido um acidente de automóvel recentemente, perdeu uma amiga, mas ela estava muito bem, eu tinha operado aqui a face, mas ela estava bem, só que ela falou que aí eu, quando eu queria pingar um colírio no olho dela, ela sentia um incômodo, sentia uma dor, sentia uma coisa estranha na região que eu ia mexer, nessa região da face aqui. E ela não deixava. Só que ela falou que qualquer toque leve, ela não queria, ela deflagrava uma emoção interna, uma sensação externa, uma emoção interna, digamos assim, e, e poderia ser diagnosticado assim, não, isso aí é uma fibromialgia local, uma coisa local aí, digamos. Mas não era coisa que deu para resolver através do brain spotting. E ela, na mesma hora, 5, 10 minutos depois, ficou curada. Aí, hoje ela encosta totalmente e não sente absolutamente nada, não deflagra mais nada nela, né? Então, tem pessoas que têm dor pelo corpo todo, mas se fizer uma abordagem, né, no caso, procurando é, coisas não visíveis, não palpáveis, assim, não medicáveis, digamos, você encontra e já resolve, certo? Mas é claro que é mais complexo do que isso que eu estou falando, certo? Não é tão simples assim, tem que ter experiência para ver. Mas o que não dá para negar é que tudo está conectado. Vocês percebem que em caso de anemia, fibromialgia e tudo está relacionado ao suporte energético. Quando você dá energia, você resolve tudo. A energia você resolve a vida da pessoa, ela se resolve. Tem um comentário aí da Elaine que a dieta ajuda muito a melhora dos sintomas da fibromialgia. Dieta ajuda as mitocôndrias, que ajuda, né? E aí a Simone também falou, já vi neuropatias periféricas causadas por deficiência de vitamina B12 ser considerada fibromialgia pela medicina. Então, né? Exato. Nem Tem sei se muita dá para coisa que comentar muito não é. isso, né? Deve ter Não, visto coisa muito pior que isso, mas tem por aí muita coisa também. que existe
E esse é um exemplo, né, de meio que doenças que ficam na moda, digamos assim, né? Fica uma doença na moda, todo mundo começa a falar, então tudo é aquilo. Mas não é bem assim. Tem que ter aquele olhar mais clínico, individualizado. E aí, meninas, mais alguma coisa? Doutor, e a questão dos remédios? Por exemplo, aí o senhor falou que remédios para depressão, para ansiedade, para dormir, se a pessoa não consegue dormir, fazem mal. Mas também não dormir, ficar com depressão, ficar ansioso, também faz mal. E o que que se faz? É viver é complicado. Não é fácil. Se fosse fácil, mas não é. É, é claro, dormir é essencial. Mas se a pessoa não consegue dormir e tem que tomar um remédio para dormir, às vezes é melhor, durante um tempo, ela fazer uso de uma medicação, porque vira uma situação de emergência. Então, eu não sou contra usar medicação, em várias situações e, claro, situações de emergência. Só que não pode encarar uma situação de emergência como se fosse uma situação para a vida toda. Se tem ansiedade, se tem depressão, se tem, seja uma dor aqui, uma dor ali, ou problema de saúde que for, ele provavelmente tem uma causa. E o remédio vai remediar, não vai tratar essa causa. Então tem que ir em busca da causa. Enquanto está tomando remédio para se aliviar um pouco, que é válido, mas vai ficar nisso, não pode. Tem que partir para o próximo passo, que é perguntar o porquê. Por que está assim? Da onde que vem isso, certo? Porque vem de algum lugar. O nosso corpo ele tem a capacidade de se autocurar. Tanto que quando eu faço cirurgia, a gente faz os cortes e quando precisa dar ponto, a gente dá um ponto, mas é o ponto que vai fazer a cicatrização? Não, o ponto só aproxima. Quem faz a cicatrização é o próprio corpo, certo? Então, ele tem essa capacidade de se autocurar. Porque hoje em dia é meio que proibido falar de cura, mas a cura existe, é lógico. E a gente tem que buscar isso. Muitas das vezes não vamos conseguir. Mas medicamento é bom sendo usado corretamente, porque o medicamento sendo usado corretamente, ele é um remédio. Se for usado incorretamente, é um veneno, certo? Então tem que separar bem as coisas. A dose é que faz algo ser veneno ou algo ser um remédio. Aquela E coisa também que a gente pode falar. Não, eu Falar. falo assim, e também durante o uso da medicação, né, a gente pode também amenizar tudo isso também, né, tentando fazer, por exemplo, um exercício físico, cuidando da alimentação, tudo isso aumenta mitocôndrias, né? A gente tem suplementação que também pode auxiliar vitaminas e minerais, que também contribuem e talvez melhore, por exemplo, o sono, melhore essa depressão, né? E com isso, igual o doutor falou, né, a gente vai amenizando, vai diminuindo essa medicação, porque o que a gente vê muito é o quê? É os excessos de medicações, porque cada vez que você que vai num determinado profissional é mais medicamento, mas realmente a base não foi estruturada, né? Não foi curada, digamos assim, para ele poder restabelecer e parar de fazer uso dessas medicações, né? Mas quando é necessária a medicação, não tem o que fazer, né? Precisa ser feito, mas é interessante, igual ele comentou mesmo, né? Vamos tentar mudar essa parte e tentar cuidar um pouco mais, né? Olhar para o básico, né? Fazer um básico bem feito. Elaine, é igual a lei do menor esforço, né? O ser humano procura sempre fazer o menor esforço possível. Então, para que que eu vou fazer exercício físico? Para que eu vou mudar, deixar de comer umas coisas gostosas, né? Para que eu vou ter que me esforçar? Se eu posso tomar um remédio e
eu já resolvo o meu problema ali rapidamente. Então, é meio que a preguiça, né? E nós somos, hoje em dia, nós comemos totalmente. Eu tento comer melhor um pouco, mas a maioria come errado, come fast food, come tudo industrializado, porque nós não somos hoje mais assim consumidores da comida, nós somos usuários de comida. Muito usuário de comida, viciado mesmo. Então, o viciado é fácil tirar do vício? Não, porque vai ter que fazer um esforço, vai ter que mudar a vida. Então, a preguiça é muito grande hoje em dia de mudar. Para quê? Vai dar muito trabalho. Para quê? Para quê? Para quê? Até que fica doente e aí se conscientiza, né? Porque a saúde, ela vai embora rápido, mas ela volta bem devagar. O processo é bem mais lento para restaurar a saúde. Minha área eu vejo muito agora esses análogos de LP1, né? Por exemplo, as Ah, canetinhas, né? É muito mais fácil eu ir lá na farmácia, pedir, né? Agora proibiu a Anvisa, até que enfim. Mas do que isso, né? Que também é uma coisa que acaba com as mitocôndrias também, porque não resolve o problema, né? Então, é bem isso mesmo, né? Que a gente tem que procurar aí nós profissionais da área da saúde tentar ter esse cuidado também, né? Em acolher esse paciente muitas vezes, que às vezes ele precisa mais conversar também, né? Então, acho que é importante. Então, a gente está com bastante aí também psicólogas, terapeutas também que fazem um papel excelente, né? Que eu vejo que as pessoas procuram muito e precisam muito também, né? Então, é isso aí, né? Vamos lutar aí contra esses excessos, né? Eu costumo, quando eu penso assim nessa coisa de remediar, me vem uma metáfora assim na cabeça que é assim, quando você chega lá no mecânico com o seu carro e aí ele diz o teu óleo tá baixo, né? Aí tu vai lá, bota o óleo, né? Enche o negócio de óleo, troca, enfim, o óleo, faz tudo que ele manda fazer ele com óleo, né? E aí daqui a pouco o teu óleo tá baixo de novo. E aí, assim, você não olha se tem alguma coisa ali furando o negócio para sair o óleo, né? Você só troca o óleo. Então, eu penso nessa analogia quando eu penso de que assim não adianta a gente só tocar remédio, né? Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para que eu acho que é, né? Quem trabalha com saúde mental sabe que isso é muito comum, assim. E as pessoas pedem isso, né? Por uma economia cerebral também, assim, né? Porque a gente sabe que o cérebro é econômico também, né? Para mudar uma sinapse e um hábito não é tão simples assim, né? Às vezes precisa até energia para isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar também, assim, ampliado sobre as coisas e pensar sempre o que que tem por trás disso, né? O que que tem por trás, pelos lados, enfim, né? Não se contentar com essa visão assim, não é isso e pronto, pega aqui a boletinha e vá feliz se abanando com a receita para casa, assim, né? Então, eu acho, eu fico ainda, me incomoda muito, assim, né? Ainda, eu sinto um desconforto quando eu vejo as pessoas ainda, né? Pensando e se comportando dessa forma, assim, né? Na vida com os pacientes, e aí a gente fica dizendo, um diz uma coisa, outro diz outra, né? Um diz, não, vá, toma um remédio e fique tomando para sempre isso, você não vai melhorar, né? Você tem até a própria depressão, né? Considerado hoje, já tem uma linha, uma vertente que fala, né? Considera a depressão como uma doença neurodegenerativa, né? Vocês verem o impacto disso, assim, né? E o quanto que a gente tem que cuidar isso para não, né, para não ir piorando as outras coisas, né? Mas é isso. Tem mais alguma consideração, pessoal? Gostaram da aula? Agradeço a presença de todos.
Everton, se você quiser dar aí as palavras finais para a É, gente finalizar, dar aí recados, quiser dar teus contatos, enfim, né? Que o médico, o Everton tá lá no Rio de Janeiro, mas ele atende online também, né, Everton? Então, para quem dá o seu arroba aí também para as pessoas te chamarem, quem precisar. o meu Instagram é @drevertonfreitas. E meu celular, se quiser passar meu celular para elas, pode passar, tá? Porque aí pode ter contato direto comigo. Essa parte de medicina integrativa, assim, a gente dá esse suporte, dá para fazer online. A oftalmologia, infelizmente, ainda não dá para fazer online, medição de grau, essas coisas, mas daqui a pouco alguém dá um jeito de inventar uma tecnologia que dê para fazer isso, sabe? Mas se precisar de alguma orientação, fico à disposição. Agradecer a vocês pelo tempo. Espero ter contribuído alguma coisa, porque para mim é até difícil, porque esse tema é tão grande, eu estudei tanta coisa, que é difícil adaptar às vezes para o público, né? Então eu tive esse cuidado aí de tentar puxar mais para o lado de saúde mental, aí por isso que eu nem falei a parte de intestino e tudo, aí de olho eu falei, coloquei só um slide, falei pouquíssimo, mas dá para falar só dos olhos, só do intestino. Então é muito grande, mas é basicamente um panorama do que é mitocôndria. Todo mundo já sabe que mitocôndria é energia, mas ele fica só na energia parece uma coisa até esotérica, assim, né? Mas como que ela se aplica na prática, como é que ela está no corpo, na célula, como é que corpo, né? Como é que a energia está ali produzida no nosso corpo. Isso aí tem muito a ver vocês vão ver com Brain Spotting, que é tudo corpo, porque o corpo é tudo, o sistema nervoso ele está em todo o corpo, está tudo conectado. E é interessante ver como está tão conectado assim. Você vai vendo, pô, mas está tudo extremamente conectado. É tudo conectado mesmo, é assim mesmo, certo? Então, e aí é difícil às vezes separar quando vai falar, porque a gente lembra de uma coisa e puxa uma outra, então tem que focar, né? Então, eu espero poder ter contribuído e ajudado vocês aí. Obrigado, Michele. Contribuiu muito. E vocês estão vendo, então, por um oftalmologista da relação também, né, dos olhos com a saúde mental, né, e que a gente vai aprender na semana que vem, né, sobre o Brain Spotting. Eu já falei no curso, né, para vocês, expliquei um pouco sobre o Brain Spotting, o impacto do corpo, a importância do corpo em tudo isso, né, e tá aí o Everton para dizer que os olhos realmente têm muito, né? Tem muita ligação, estreita ligação com tudo isso, né? E vocês vão experimentar isso, né? Esse presente, assim, eles às vezes vão ganhar um workshop vivencial com a Cris É, na semana que vem e vão aprender um pouco sobre a técnica. Então, assim, gente, quase que terapia grátis, assim, né? Para eu que não aprender tudo sou, isso. Hã? eu que não sou psicólogo, eu consigo com essa técnica fazer coisas aqui inimagináveis. Pessoas que estão fazendo psicoterapia há anos e chego, às vezes eu resolvo aqui o problema do paciente. Numa consulta, eu nunca vi o paciente na minha vida, ele nem vai ver depois, eu com pena aqui resolvo o caso dele. E a pessoa fica assim, sai daqui às vezes chorando e tudo, que ativa bastante a pessoa, ou sai sorrindo, cantando. Eu já controlei crises de ansiedade, paciente aqui, uma senhora com crise de ansiedade. Ela estava pronta para ir para um pronto-socorro. E aí eu fiz, 15 minutos depois ela saiu cantando uma música que ela mesma fez, ativou a criatividade, gravei isso. Saiu sorrindo. Então, você reverte quadros assim incríveis. E eu não sou psicólogo. E só pelo fato de eu aplicar isso, e agora com a crise, com algumas coisas de conhecimento de psicologia, até antes de conhecer qualquer coisa de psicologia, só o fato de eu aplicar a técnica com os olhos, eu consegui resultado.
imagine, vocês que são psicólogos, área de saúde, aplicando isso. Eu nem sei por que que os psicólogos não aplicam isso o tempo todo, porque é pouco conhecido, Por hein? que que o Entendo. mundo não sabe disso, Por né? que que o mundo não sabe disso? Porque basta você aplicar e resolve os casos, entendeu? Parece até espetacular. É espetacular. É incrível mesmo. Então, Everton, queria agradecer, né? Eu acho que tu é um médico diferenciado, assim, que consegue ter esse olhar, né? Assim, para a saúde mental, consegue reconhecer essa importância e o impacto dessas coisas, né? E como as coisas se interrelacionam, assim. Então, gratidão, gratidão às meninas por terem vindo. A gente espera vocês, então, na semana que vem, então, dia 22 na quinta-feira, às 8 horas, pro workshop de Brain Spot, tá bem? Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.